Bem-vindos! Vamos chegando aqui para o palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae, porque o nosso conteúdo vai começar. Vamos ter agora um longo dia com muito conteúdo, muita dinâmica, muitas oportunidades para vocês que estão chegando agora e conhecendo essa nova economia, esse novo mercado, né? Como a gente consegue se destacar nesse novo ambiente competitivo desse mercado que a gente está vivendo hoje. E agora, para a gente começar aquecendo os motores sobre a temática empreendedorismo e produtividade, vamos convidar ao palco Eliane Rai para falar sobre como os ambientes de inovação influenciam na produtividade. Uma salva de palmas! Bom dia, pessoal. Muito feliz de estar aqui, né? Abrindo esse palco, abrindo a Campus Party, isso é uma honra. Então, assim, eu estou muito feliz de estar com essa oportunidade. Agradecer ao Sebrae por esse palco, agradecer a Campus Party pela oportunidade. E vamos começar falando um pouquinho de mim, né? Meu nome é Eliane Rai, eu sou da Giant Inovação. Eu sou pós-graduada em Marketing, Estratégia e Inovação. Eu sou especialista em neurociência da criatividade e em ambiente de inovação. E assim, a gente é chamado por muitas empresas, por órgãos públicos, para falar de temas como inovação, futuro, tecnologia, novos mercados. Como é que o ser humano está inserido nesse processo todo hoje em dia, porque está tudo mudando muito rápido, né? O crescimento exponencial está uma loucura. Como é que a gente se coloca nisso tudo? Como é que eu sobrevivo, né? A gente é demandado demais, mas pouquíssimas empresas, pouquíssimos órgãos e pessoas nos chamam para falar de ambientes. É um tema muito negligenciado. As pessoas não dão importância ao ambiente físico, porque quando a gente fala em ambiente, as pessoas costumam pensar em cultura, como é que as pessoas se relacionam, como é que é a atmosfera desse ambiente. Mas aqui a gente vai falar do ambiente físico, porque ele influencia sim, né? Saiu saiu ali, ó. Porque uma pergunta que fica muito forte é: os ambientes influenciam realmente na produtividade, na inovação? E a gente está falando de ambiente físico, né? E existe a teoria das janelas quebradas. Quem aqui já ouviu falar nessa teoria das janelas quebradas? Foi uma teoria cunhada em 1982 na Universidade de Chicago. Eles fizeram um experimento muito interessante. Eles pegaram 2 veículos e abandonaram um veículo no Bronx, em Nova York, ou seja, é um bairro extremamente hostil, né, muito violento, e abandonaram o mesmo veículo na Califórnia, no Palo Alto, que é ali onde fica o Vale do Silício, onde as pessoas são super bem, né, de vida e o nível intelectual é altíssimo. Em 2 dias, né, não era de se esperar, o carro que ficou no Bronx foi totalmente depredado. Arrancaram roda, arrancaram som, banco, não sobrou nada. Sobrou a carcaça, porque eu acho que não servia para nada, porque senão nem isso tinha sobrado. Mas em 2 dias, o carro do Palo Alto não foi nem encostado. Óbvio, né? 2 dias de carro abandonado, ninguém encostou nesse carro lá, as pessoas eram de nível alto, não tinha porquê. Passou 3 dias, 4 dias, 6, 7 dias, e aí o cientista teve uma brilhante ideia. Ele quebrou um dos vidros desse carro lá na Califórnia, no Palo Alto. E em 2 dias o carro tinha sido totalmente depredado. O que isso quer dizer? Se você está, por exemplo, andando numa calçada, toma um picolé e você pega o papel na mão e quando você olha para o chão está tudo limpinho, a probabilidade de você jogar esse papel no chão é quase 0. Porém, se você chupa um picolé, está passando na rua e você já viu que as pessoas jogam normalmente na beirada de poste, assim? Que jogam o papel na beirada do poste? Se você passar com o papel no lugar onde ele estiver sujo, cheio de papel no chão, a probabilidade de você jogar é muito alta. Então, 2 cientistas da Universidade de Exeter, na Inglaterra, pensaram o seguinte: se esse ambiente influencia no nosso comportamento, será que ele não influencia dentro do nosso espaço corporativo? Como é que esse ambiente influencia as pessoas dentro do nosso escritório, dentro da nossa empresa, dentro da nossa universidade? Então, eles pegaram pessoas e puseram elas para fazer trabalhos corriqueiros, ok? Trabalhos repetitivos, corriqueiros, dentro de um ambiente que eles chamaram de Lean. O que é o ambiente Lean? É um ambiente que a gente conhece muito bem, né? A parede branca, uma mesa arrumadinha, um computador que funciona, uma cadeira ergonômica, né? Um lápis, uma caneta, tem tudo ali para você fazer o seu trabalho. Um
um ambiente Lean e deixaram a pessoa trabalhando por alguns dias. Então, eles fizeram uma modificação. Eles fizeram um ambiente que eles chamam de enriquecido. O que é o ambiente enriquecido? É quando você traz cor. Você traz o que eles chamam de biofilia, ou seja, alguma alusão à natureza. Seja ela uma planta, seja ela uma janela, a luz solar entrando, um post-it colorido, revistas. Dizem até que a cor verde, né, pode arremeter à natureza, uma planta que pode ser artificial, qualquer coisa que traga uma alusão da natureza para dentro desse ambiente com alguma cor. E, gente, o resultado foi que a produtividade cresceu em 17%. 17%, porque você colocou um vaso de planta, um lápis de cor colorido, pintou uma parede de uma certa cor e fez alguma relação com a natureza ou com o ambiente externo dentro desse ambiente. E aí eles fizeram um terceiro teste. Eles chegaram para essas mesmas pessoas e falaram, olha, a partir de agora, sabe aquela foto do seu cachorrinho, a foto do seu filho, da sua família, aquele seu objeto de estimação que você tem em casa? Pode trazer, põe aí na sua mesa, arruma aí do jeito que você acha que é a sua cara. Eles chamaram esse ambiente de empoderado. E, gente, o resultado foi um aumento de 32% na produtividade de um ambiente empoderado. Então, aquelas empresas que falam, olha, deixa essa mesa limpa, não põe nada em cima, a gente tem que manter tudo organizado. Esse ambiente está perdendo muito dinheiro em produtividade. Então, por exemplo, se você passar de um ambiente Lean para o enriquecido e para o empoderado, tem um aumento de 32%, será que esses ambientes também não influenciam na inovação? Se aumenta a produtividade, como é que é a inovação com relação ao ambiente físico, gente? Eu não estou falando cultura, não estou falando relacionamento. Como é que era antigamente? Antigamente era assim, não é? Antigamente, entre aspas, né? Porque se a gente tirar esses computadores velhos aí, é quase igual. Se a gente botar uns computadores mais modernos, isso é quase um ambiente que a gente trabalha hoje em dia. Parede branca, uma mesa, não é? Um lápis em cima da mesa, um ambiente ali meio apertadinho e tal. Mas antigamente, gente, a gente não precisava inovar. Antigamente a gente fazia o quê? Trabalho repetitivo. Era uma cultura pós-industrial. As pessoas saíram da fábrica, foram para dentro dos escritórios. Um batia o carimbo, o outro apertava o grampeador, o outro preenchia sempre a mesma tabela, não é assim? O outro fazia... Hoje, com a inteligência artificial, né, que tantas pessoas falam, trabalhos repetitivos estão ameaçados. Né? Você fazer sempre a mesma coisa, se você é que preenche aquele negócio sempre da mesma maneira, hoje, em época de inteligência artificial, isso está sendo ameaçado. Então, como é que a gente faz? Porque a verdade é que a gente precisa inovar. As empresas precisam buscar uma maneira de se diferenciar, e isso porque o cliente está exigindo. O seu cliente está o dia inteiro com o Instagram na mão, rolando aquilo para cima, procurando o quê? Novidade. Vocês conhecem a Zara, não conhecem? Gente, a Zara, ela faturou no último ano 3,5 bilhões de dólares. Mas sabe o que a Zara faz, diferente de todo mundo? Ela faz uma coleção a cada mês. É desse jeito. Numa terça-feira, eles colocam a coleção nova e é uma loucura. É a hora que chega tudo, vai todo mundo correndo para lá. É tipo aquelas coisas assim meio doidas. Quem não foi na Zara numa terça-feira, experimente. É uma correria. Todo mundo compra. Aí vai passando ali 15 dias, tem ali algumas numerações. Quando chega no final, eles tiram tudo da loja. Tudo. Eles dão para influencers, eles vão para Instagram e vendem tudo com desconto de 60%, 70%. Não sobra nada dentro da loja. Eles repõem a coleção inteira dentro da loja, em 30 dias. Aí eu pergunto, você acha que a equipe de criação da Zara está num ambiente Lean? Sentado numa parede branca, pensando em, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Que saco esse trabalho, que ambiente chato. A verdade é que não, gente, não tem como. E quando a gente fala em inovação, a gente tem que falar em criatividade. Porque a criatividade é uma habilidade que nós temos que vai gerar inovação. Então, como é que a gente estimula essa criatividade, gente, dentro das nossas empresas? A gente vai, em muitas empresas a gente vai, porque as pessoas não acreditam ainda que isso é uma palavra essencial para você sobreviver hoje em dia. Tem uma frase muito legal que diz assim, as empresas morrem não é porque elas erram,
É porque elas continuam fazendo bem feito a mesma coisa por muito tempo. Está na hora de mudar, o cliente quer mudança, o cliente quer, e você precisa estar estimulando aqui, ó. Nessa palavra que todo mundo fala, mas nem todo mundo é criativo, né? Mas a minha empresa não mexe muito com isso, né? Então, assim, é uma palavra negligenciada, as pessoas ainda remetem muito ao artista, né? Do tipo, mas eu não sou artista. Gente, duas coisas muito importantes aqui para falar. A criatividade artística, ela é uma expressão do eu, tá? Tem uma frase linda que diz assim, a arte existe porque a vida não basta, sabe? Então, o artista, ele precisa colocar isso para fora por meio da criatividade. Mas a criatividade no mundo dos negócios, ela é o quê? É quando você usa a sua imaginação, e todos nós somos imaginativos, né? Se eu falar assim, todo mundo pensa em um cogumelo verde de bolinhas amarelas. Todo mundo veio com essa imagem na cabeça. Nós temos o poder de imaginar, isso é nato. Só que a criatividade é quando você usa essa imaginação para resolver um problema. Se você solucionou um problema, você foi criativo. Você usou a sua imaginação em prol de uma solução. Só que quando você soluciona um problema, ela só vira inovação quando? Olha aí uma palavra a mais. A inovação é quando o que você solucionou tem valor para o mercado. E o mercado vai pagar por isso ou vai adotar isso de uma maneira universal. Ou seja, tudo que você fez vai para o mundo. Isso é inovação, certo? E quando a gente fala em criatividade, a gente tem que falar desse cara aqui. Gente, eu acho sim, o máximo, quando a gente pega um cara há quase 100 anos atrás, que não tinha computador, não tinha televisão, não tinha nada. E ele consegue sistematizar o processo criativo, ou seja, eu vou dizer para você agora, não sei como que ele fez isso, mas eu vou dizer para você agora, como que as boas ideias acontecem dentro da gente. Como é que eu estimulo uma pessoa a ter uma boa ideia? Como é que eu estimulo para uma pessoa criar soluções que virem inovação? E o Graham Wallace, lá 100 anos atrás, né? Hoje, com a ressonância magnética, está provado que ele estava certo, que isso aqui é legal, né? Ele sistematizou o processo criativo em 4 etapas, certo? Preparação, a incubação, a iluminação ou insight e a validação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma, tá? Preparação, gente, é quando você pega um problema e você vai fundo nele, tá? Você vai gastar horas. Dizem até que para o processo criativo realmente funcionar, você tem que estressar o seu cérebro ao máximo em cima do problema. Outra coisa que acontece muito é que as empresas, às vezes, não sabem qual é o problema que elas têm que resolver. Isso é muito corriqueiro. As pessoas, às vezes, estão atrás de uma solução e o problema está em outro lugar. Existem técnicas para a gente descobrir qual é o problema real que a gente tem que resolver dentro da nossa empresa, dentro do nosso trabalho. Tá? Então, quando você faz a fase de preparação, é o quê? Gente, vamos estressar, vamos pesquisar, vamos olhar um briefing, vamos trocar ideias, vamos buscar na memória tudo que eu sei sobre esse assunto. Então, eu vou estressar esse cérebro ao máximo nessa fase do processo criativo. Depois, gente, é o momento deixa pra lá mesmo. Parece absurdo isso, mas isso é cientificamente comprovado. O momento deixa pra lá é, gente, esquece isso que você está estudando agora. Esquece isso que você está querendo resolver agora. E é por isso que as grandes ideias acontecem normalmente quando as pessoas estão caminhando, tomando banho, se divertindo, conversando com os amigos no boteco, ou se elas estão na hora do cafezinho, ou está dormindo. No sono, então, é maravilhoso, né? São aonde? Por quê? Porque, cientificamente falando, é esse momento. É um momento, deixa para lá. Por quê? Porque na hora que o cérebro vai acessar todas as áreas, você não está ali focado mais no problema. Você já deu a ordem para o seu cérebro. Parece um absurdo, gente, mas é isso. Você já deu a ordem para o seu cérebro e ele vai se virar para responder para você. Então, o processo de incubação, ele é necessário. E aí a gente agora se questiona, será que o escorregador da Google, será que aquelas coisinhas amarelas lá, que as pessoas sentam, os puffs coloridos, fazem algum sentido agora, né? E aí vem o período do insight, né? A hora da inspiração mesmo. Gente, isso é mágico. É uma resposta incontrolável. Não é uma resposta consciente, tá? É um sistema fisiológico que acontece, né? Por isso que é importante seguir os passos que a gente tem controle, que é saturar o cérebro com perguntas, tá? E deixar o cérebro descansar.
porque o insight vem. E, por fim, a gente tem aí a validação. Aí sim, gente, é totalmente consciente, é sentar na mesa, conversar sobre, essa ideia é legal? Essa ideia não é legal? Tem dinheiro para isso? Dá para a gente fazer? Vamos pivotar essa ideia? Ela não está boa ainda, mas dá para amadurecer essa ideia? Dá para a gente seguir em frente com ela? É a hora mesmo do vamos ver. E aí, como é que a gente agora usa os ambientes, agora que vocês entendem bem cada etapa desse processo? Como é que a gente usa esses ambientes? E, gente, eu trouxe aqui, olha aqui, uma imagem de ressonância magnética. Isso aqui foi o seguinte, eles pegaram um artista, colocaram eles dentro de uma máquina de ressonância magnética e fotografaram o cérebro dele na hora que ele estava criando uma música. Era um músico, né? Ele estava criando uma música. Olha que lindo. E eles descobriram, fizeram vários testes do cara focado, do cara pensando, do cara fazendo contas de matemática. E eles descobriram que o único momento onde todas as partes do cérebro se conectam de maneira similar ao inspirado é no ócio. É no ocioso, é quando esse cérebro está ocioso. E é por isso que a descompressão, aquela hora que você sai e se desliga do problema, é o momento em que as coisas acontecem. Então, gente, como é que a gente usa os ambientes agora para favorecer essas etapas? Se eu estou numa fase de input ali, de preparação, que eu preciso estar um pouco isolado, que eu preciso conversar com uma pessoa só, talvez. Eu trabalhei numa empresa, gente, que a gente tinha umas plaquinhas vermelhas. Tipo assim, se você não quer ser interrompido, põe a plaquinha vermelha lá. E aí, quando a pessoa chegar, ela, opa, plaquinha vermelha, não vou te incomodar, né? Eu preciso de foco, eu precisava de foco. Só que o que acontecia? Você botava a plaquinha, aí a pessoa vinha, ai, meu Deus, desculpa, plaquinha vermelha. Gente, já foi, entendeu? Não funciona. Como é que eu uso esse ambiente para favorecer esse momento? Como é que eu faço para isolar? Eu quero ficar isolado. Nesse momento eu preciso de isolamento. Como é que o ambiente onde você está inserido, a sua faculdade, o seu trabalho, a sua empresa, como é que ela está favorecendo isso? Gente, incubação, descompressão total. É aquela hora que todo mundo acha que está todo mundo brincando, né? Tipo, eu não vou gastar meu dinheiro fazendo um ambiente desse para o cara ficar brincando, né? Gente, a gente precisa mudar essa cultura. Se não tiver um momento de descanso psicológico, né, não vai acontecer. As pessoas vão continuar tendo ideias medíocres. As pessoas acham que assim... Eu participei da consultoria de uma empresa que o novo diretor de inovação mandou um e-mail para todos os funcionários, isso é verdade. Um e-mail para todos os funcionários, dizendo que eles tinham que ter uma boa ideia, no máximo uma semana, que mandassem por e-mail, porque eles precisavam faturar um pouco mais aquele mês e eles precisavam de boas ideias. E foi assim que eles acharam que resolveriam a questão da inovação da empresa. Gente, não vai. É fisiológico, não é fantasia, não é luxo, né? No momento de validação é troca total, é post-it, é gente conversando, é gente descontraída, falando, pensando em como é que a gente pode levar aquilo para o outro patamar. Que ideia foi essa? Que outro patamar que eu posso levar essa ideia? Ela está acabada, ela pode melhorar, não é isso? E eu trouxe aqui outros ambientes para vocês se inspirarem. Olha só, agora vocês conseguem olhar para um ambiente desse e entender. Por exemplo, como é que esse ambiente pode ser usado? Numa descompressão, onde a pessoa está relaxada, num momento de validação, onde ele tem troca de ideias com as outras pessoas. Gente, a pessoa entra num ambiente desse, ela já se sente o quê? Inspirada, né? Ela se sente influenciada por um ambiente físico, né? Esse aqui é em Cambridge, né? Olha só, a biofilia total dentro do ambiente, eles trouxeram a natureza lá para dentro. Tá vendo? As pessoas têm um lugarzinho ali para ficar mais isolada, mas a natureza está ali inteira dentro do ambiente. Trazendo o quê? Frescor, né? Existe uma pesquisa muito interessante sobre a influência da biofilia no cérebro das pessoas. E o nível de cortisol abaixa muito, o estresse vai embora, gente, quando a gente tem qualquer alusão à natureza, seja luz, seja planta, seja cor, seja textura. Então, assim, será que não dá para pôr um quadrinho lá, com uma árvorezinha massa, para poder, de repente, ajudar nesse processo? Né? LinkedIn, né? Uma coisa mais corporativa. Olha só como é legal. As pessoas usam o espaço, gente, sem perder a identidade. Ainda usam, né, a marca, o conceito, né, o branding dela todinho num ambiente desse. Tem biofilia, um verdinho ali, que eles trazem ali como arremeter. As cores, né? Uma coisa mais assim, corporativa mesmo, mas super descolada.
Gente, isso aqui eu achei o máximo. Olha a sala de reunião da Red Bull. Sabe? Todo mundo num balancinho. Pensa que gostoso, você fica ali balançando, tendo ideia, cara. Cara, parece brincadeira, mas não é. Imagina o quanto que um ambiente desse potencializa uma troca entre as pessoas, com as boas ideias, com as inspirações. Às vezes o cara está desmotivado. Ele senta ali, cara, ele sai outra pessoa, né? Olha só, esse aqui é o Airbnb, olha lá. Ele criou tipo uns nichozinhos de telefone quando a pessoa quer ficar isolada. Né? Como é que você pode fazer um lugarzinho isolado lá na sua empresa, no seu ambiente? Ou até propor isso para a faculdade, para a sua escola. Gente, a gente precisa às vezes ficar isolado. Ou aqui está conversando, de lá está isolado. Cadê? Como é que a gente está usando isso tudo, né? E aí eu penso, mas aí são grandes empresas, minha empresa não é grande, eu não tenho um espaço mega power desse, né? Então eu vou falar 3 princípios básicos, assim, porque você pode usar em qualquer lugar, tá? O primeiro, gente, é efetividade. O básico é necessário. Gente, uma cadeira confortável, uma mesa confortável, um computador que funciona, que não trava, que é lento, né? Água, uma temperatura normal, agradável, uma impressora, porque impressoras têm vida própria, né, gente? Impressora, eu falo, gente, nós estamos no 6G, na inteligência artificial, a impressora ainda tem vida, sabe? Elas não respondem. Então, uma impressora que funcione, né? Isso é o básico que você precisa dar para manter alguém produtivo, para manter alguém querendo inovar, tendo boas ideias, tá? Então, a primeira coisa é isso. Como é que o seu funcionário, no seu setor, por exemplo, está lidando com isso? A liderança tinha que, pelo menos em algum momento da vida, gente, sentar na mesa desse funcionário. Como é que é a troca desse ambiente? Ela devia passear em todas as gerências, em todos os setores, e ver como é a troca. Como é que esse ambiente está se relacionando com todo mundo que trabalha aqui, né? Segundo, empoderamento, não preciso nem falar, a gente já falou, né, gente? As pessoas têm que ter certa autonomia para poder serem felizes, né? A gente precisa de autonomia para produzir mais, para inovar, sabe, para ter boas ideias. Então, é necessário. O chefe ou o líder que acha que a mesa tem que estar limpa, sem nada, cara, não dá, não vai. Isso aí já foi, né? A empresa vai perder gente importante. E por último, gente, é hiperconexão. O que é a hiperconexão? Hoje em dia já é meio que, vamos dizer assim, comum a gente entender que os ambientes de trabalho eles usam os espaços abertos, não é? Agora está todo mundo meio que sentado de frente para o outro. Por quê? Porque eles querem favorecer, mesmo sem saber, a hiperconexão. É isso que eles estão favorecendo. Só que a hiperconexão, não adianta você colocar um monte de gente olhando para a cara do outro, se você não está ajudando essas pessoas a o quê? Fazerem uma troca. Né? Pelo contrário, você bota a mesa de frente para o outro está falando no telefone, está te atrapalhando, sabe? O outro está recebendo não sei quem, está te atrapalhando. Então a gente precisa começar a usar esses ambientes de maneira inteligente. E quando a gente fala em hiperconexão, é quando a gente encontra ali no cafezinho. Gente, você sabe que a maioria das pessoas toma café, não é porque quer tomar café, é porque ela quer levantar da mesa e ir para algum lugar e se desligar um pouco do trabalho. Não é? Muitas vezes, gente, eu tomei 7, 8 cafés por dia, porque tudo que eu queria era sair. Ainda tinha um sofazinho, né? Só que você sentava no sofá, o coleguinha passava e ficava olhando de cara feia, do tipo, esse cara tá ganhando para ficar sentado. Pô, gente, muda a cultura. O cara tá ali descansando, descompressão, eu preciso tirar minha cabeça. E você é totalmente assim, sabe, oprimido, não pode. Tem que mudar, tem que mudar. E por conexão é isso. E eu vou contar a história do prédio 20, gente. Prédio 20 é um prédio que ficou muito famoso no MIT, né? Ele foi construído na época da Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra. Ele era para ser um laboratório de radiação. E só que a guerra logo acabou em 45 e as pessoas, como o MIT começou a ficar muito cheio, né, os prédios muito bonitos, começaram a botar o pessoal todo para ir para o prédio 20. O prédio 20 foi um prédio construído em 4 dias. 4. Então ele não tinha assim, infraestrutura nenhuma, era um prédio normal. E outra, as salas, como eles saíram numerando, tipo assim, a primeira turma foi e botou o número 1 na sala. Aí a outra turma foi e botou o número 5. A outra foi e botou o número 17. Então, o que eles contam é que as salas elas não tinham uma sequência lógica de numeração. Era número, sei lá, eu quero pôr na minha 73, sabe? A minha era 73 que vinha depois da 15. Então, as pessoas contam que quando elas iam procurar alguém nesse ambiente, elas se perdiam. Era normal se perder no prédio 20. Só que quando eles se perdiam, o que eles tinham que fazer? Bater na porta de alguém,
Alguém abria a porta e fala, caramba, eu preciso ir lá conhecer o fulano lá no laboratório de radiação. Ah, você faz o quê? Ah, eu faço não sei o quê. Pô, eu te levo lá. E diz que nesses corredores longos que eles andavam e conversavam, surgiram, gente, grandes ideias. O prédio 20 foi o berço da inovação. De lá saiu o touchscreen, o e-mail, o GPS, Guitar Hero, www, o Excel, Gillette, Fliperama. Aí tem empresas como a Bose, HP, Intel, Dropbox, Qualcomm. Então, assim, esses encontros furtivos de cabeças diferentes, né? As empresas são muito assim, gerência de X, gerência de Y, que não conversa. Só conversa quando é para dar demanda, né? Tipo, quando é para mandar... a minha batata esquentou aqui, manda para você resolver. É normalmente assim. Gente, essa troca de habilidades diferentes, isso potencializa muito novos negócios, novas coisas. Então, como é que você está usando o ambiente para isso, né? Outra história é do prédio da Pixar, né? Steve Jobs, na época, quis construir o prédio, junto com o Ed Catmull, que era o presidente da Pixar. E ele falou, olha, esse prédio é gigante, o prédio lá é gigante. Ele falou, eu quero só um conjunto de banheiro no prédio inteiro. Aí todo mundo, mas como? A gente vai sair lá? Não, eu preciso. Por quê? Porque na hora que as pessoas se encontram no banheiro é que as boas ideias nascem. Elas conversam, trocam ideias e as coisas acontecem. Aí na época foi uma confusão, a mulherada brigou, disse que não dava para segurar até chegar no banheiro. E aí ele abriu mão e botou um banheiro em cada andar. Mas ficou só um conjunto de banheiro por andar. E o presidente da Pixar, o Ed Catmull, lá contou que uma vez ele estava indo para o banheiro, encontrou um outro colaborador que ele não via há muito tempo, né? Que ele não via o colaborador que estava lá. E ele chegou para ele, conversou, e ele disse que essa conversa que ele teve na porta do banheiro mudou muitas coisas dentro da Pixar. Ele disse que voltou para a sala correndo, porque aquela troca de conversa que ele tinha tido foi inspiração para mudanças grandes dentro da Pixar. Então, gente, hiperconexão é uma coisa que funciona. Então, quando a gente fala de ambiente de inovação, resumindo aqui, a gente está falando o quê? Tem que ter uma comunidade, gente. Uma comunidade, uma cultura, né? Pessoas que abracem isso, inseridas num ambiente o quê? Criativo, você conhecendo as etapas dessa criatividade. Como é que você está se relacionando com isso? Agora que você entende, né, que cada etapa é um processo, você tem que usar esse espaço físico para isso. E aí sim, você fazendo uma colaboração, você tem um ambiente de inovação real, sem, porque é colorido é inovação, porque é um de frente para o outro é inovação. Agora vocês entendem mesmo, como poucas pessoas, viu? Já vou dizendo, por que é que esses ambientes e como eles funcionam de verdade. E qual é o futuro, então? Né? Teve um cara chamado Erik Veldon, né? Ele é um holandês, na verdade. Ele criou um nome chamado ABW, que é Activity Based Work. O que ele fala? Caramba, se eu tenho conectividade, internet, eu tenho celular, eu tenho um notebook, por que eu tenho que ter uma mesa só? Por que eu não posso ocupar um espaço do meu ambiente dependendo do momento do trabalho em que eu estou? Se eu estou no momento que eu quero ficar mais sozinha, eu vou pegar meu notebook, meu celular e vou sentar num canto mais reservado. Mas se eu estou no momento de validação, eu vou pegar meu notebook, meu celular e eu vou sentar na mesa com as outras pessoas. Ou se eu estou no momento que eu quero descansar, eu quero tirar um pouco do problema, eu vou levar meu notebook, meu celular para o jardim. Por que não? Né? Então, assim, as pessoas precisam ser empoderadas, ter o seu ambiente de trabalho, a sua mesinha, sim, mas ela tem que ter liberdade cultural, gente, de pegar a sua mobilidade e poder ocupar todos os lugares desse ambiente. Isso aqui é o que o Erik Veldon falou que é o futuro. Como é que as pessoas vão trabalhar no futuro? Assim, uns estão interagindo com outros estão isolados, outros estão conversando. E alguns estão jogando videogame, dando um tempo mesmo, sabe? Sem julgamento. Pelo contrário, o potencial de inovação de um ambiente desse é muito maior do que aquele onde a gente está todo mundo de frente para o outro, achando que está correndo tudo bem. Eu trouxe aqui um filminho que é da Lego, gente. Vocês vão entender por que o Lego Park agora é do jeito que é. Gente, um parque, né? Subdividido em parque, em ambiente, um central onde todo mundo se encontra.
luz solar, muita luz solar lá dentro do ambiente. Está pronto já esse projeto desde 2017. Cara, eu parei de trabalhar, vou correr por 15 minutos, meia hora, sabe? Pô. Olha só, reuniões informais, ali do lado tem um cafezinho. Atender um cliente em qualquer ambiente, não é na sua mesa, gente, em qualquer ambiente. Muita biofilia, muita luz. Tá vendo? Os espaços são flexíveis, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso levar o meu... Isso aí é a escada que faz as pessoas se conectarem sem querer, encontrar pessoas que você não vê há muito tempo. Gente, a reunião no cafezinho. Gente, por que o France Café tá milionário? Todas as reuniões são lá. Né? Uma reunião no café é absurdo. A gente, como empreendedor, a gente sabe, reuniões no café são que dão certo, né? Não é lá na mesa, sentado de frente para o outro. E eu fecho, gente, falando essa frase aqui para todo mundo levar no coração, assim, ó. Facilite o ambiente, as ferramentas, a liberdade e terás inovação. Eu agradeço, então, a oportunidade. Espero que vocês saiam daqui pensando diferente mesmo, tá? Pensando numa maneira diferente de fazer na sua empresa, mesmo pequena. Um espaçozinho, gente, um sofazinho no lado, sabe? Uma janelinha. Ou então um quadro que arremeta alguma coisa de natureza. Mais plantas, mais luz dentro do seu ambiente, sabe? Favorecendo a hiperconexão, a colaboração. Gente, aqui está o nosso QR Code. Eu vou sortear aqui agora, gente, o nosso livro de 30 dias de desafios criativos. Segue a gente, eu vou abrir agora ali o negócio de mensagens, o inbox, e vou escolher um nome aleatoriamente lá. Isso é um trabalho que a gente faz dentro das empresas, sabe? Um workshop que a gente leva, que são 30 dias de desafios criativos para negócios. A gente esteve lá no Sebrae fazendo o DNA do inovador, foi um espetáculo, sabe? Gente, eu fico impressionada como as pessoas têm boas ideias, sabe? No workshop lá foi sensacional, né, Claudinha? Que ideias maravilhosas, gente. Todos nós temos essa capacidade. Basta que a gente, o quê? Esteja inserido num ambiente certo e com uma cultura certa, ok? Então, pronto, gente. Obrigada, viu? Vou sortear aqui o nosso livro. Temos tempo para perguntas ainda também. Temos tempos para perguntas ainda também. Então, se a plateia podem ir pensando, aí você vai fazer então, o seu gente, vai escrevendo aí, que pode ir perguntando e vai escrevendo que eu olho no final. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que queira comentar? Falar que o trabalho é massa, que a parede lá não é tão branca. Olá, tudo bem? Meu nome é Arilson. A dúvida que eu queria tirar é se você tem alguma ideia, alguma dica para empresas que trabalham numa linha de produção. No caso, chegando caminhões, tendo que analisar o tempo inteiro e fazendo descarga e aquele trabalho assim, maçante, horas seguidas, sem parar. Como é que a gente pode tentar melhorar nesse sentido? Arilson, né? Arilson, é aquilo que a gente falou, né? A gente precisa começar a mudar o ambiente físico. Tem como a gente desestressar uma linha de produção com o ambiente? Então, como é que esse caminhão chega? Como é que é a entrada desse caminhão? Eu não estou lá, mas normalmente é um piso batido, é uma parede pintada, normalmente as cores são aleatórias, assim, ou muito claras ou muito escuras, dependendo do ambiente. Existe algum momento em que esse funcionário é liberado, ou seja, ele pode livremente tomar um café, sentar num sofá, sabe? Ele pode se desestressar em algum momento, sabe? Porque, assim, a gente conhece muito fábrica. E a fábrica, normalmente, se o cara sai da linha de produção... Ou ele foi no banheiro, né? Ou então ele foi comer. Ele não tem ali um jeito de potencializar
a produtividade dele dando um tempo no trabalho, sabe? Isso não é permitido, né? Então, assim, é um trabalho de cultura, de ambiente também, mas de cultura também. A gente tem que ir lá conversar, montar esses ambientes. São pequenos, sabe? Não precisa um investimento gigante, não precisa fazer uma transformação, sabe, gigante no ambiente. São pequenas mudanças que a gente faz em espaços escolhidos ali, né, de maneira importante, mas que as pessoas possam usufruir desse ambiente em alguns momentos sem ser retaliado, sem ser julgado, até pelos próprios amigos, colegas. Então, assim, eu diria que é um processo da gente ir lá, transformar esse ambiente fisicamente, mas também conversar sobre essa cultura lá dentro para a liderança, para a gerência, né? Bom dia, me chamo Israel e eu tenho uma empresa de engenharia e arquitetura. Fala um pouquinho mais alto, Me chamo Israel e tenho uma empresa de engenharia e arquitetura. certo. Nesse ramo, a gente trabalha muito com prazo, né? Sim. Entrega de projeto, entrega de obra. Como aplicar esse tipo de ambiente e não perder a produtividade do colaborador? Sim, aí é aquilo que a gente já comentou aqui. Por exemplo, a produtividade vai aumentar se esse funcionário estiver inserido num ambiente que propicie isso para ele, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, olha, eu trabalhava numa empresa que a impressora ficava no fim da sala. Era uma impressora para todo mundo, né? Normalmente é assim, empresa, né? Elas ficam no corredor e a gente tem que ir lá no corredor. Muitas vezes eu tinha que imprimir alguma coisa, eu mandava imprimir e eu ficava com o ouvido lá ligado para ver se eu ouvia o barulho, né? Porque muitas vezes você aperta o botão e o negócio não vai. Então eu apertava, aí muito barulho na sala, eu falei, bom, vou lá checar, né? Ia lá, não estava. Aí voltava, né? Aí eu mandava de novo, aí ok, aí eu ouvi o barulhinho, opa, chegava lá, não era o meu papel, era de outra pessoa. Então, assim, quanto eu estou perdendo de produtividade nisso? Se eu tivesse, de repente, mandado imprimir, pegado esse papel, resolvido o que eu tinha que resolver, eu ia estar mais motivada, porque eu cumpri aquele micro trabalho que eu tinha que fazer ali, e, ao mesmo tempo, eu ia estar o quê? Com tempo para fazer outras coisas. Então, na verdade, o ambiente, ele pode te ajudar em termos de... Eu falei assim, um exemplo mínimo, né? Então, assim, o ambiente pode te ajudar em produtividade, que vai ajudar, inclusive, na entrega das coisas no prazo. Né? Porque o sair do trabalho para descompressão, quando a gente fala em incubação, não é a pessoa ficar ali aleatoriamente, né? É ela realmente dar aquela respirada. Né? Então, assim, não vai atrasar o seu trabalho. Pelo contrário, essa pessoa vai voltar muito mais motivada, muito mais empoderada, para poder cumprir o prazo que você precisa cumprir. Deu para responder? Sou Juliana, de Goiânia. Adorei a palestra. Obrigada. Para quem trabalha mais sozinho, o microempreendedor individual, quem trabalha home office, uma das dificuldades que eu percebo é até algo que você comentou no começo, a identificação do problema. Sim. Como que vocês têm alguma dica para falar sobre esse olhar de observação antes do momento eureka, para quem trabalha mais sozinho, para quem tem né, seus contatos, mas que não está numa grande empresa nem nada? Sim, com certeza. Isso aqui pode ser aplicado na sua casa, né? Você ter o seu ambientezinho, você ter o seu ambientezinho, até para a cabeça entrar no lugar, né? Porque normalmente quando a gente está em home office, a gente mistura o escritório com a cozinha, né? Com o quarto, fica tudo meio ali, né? Você meio que embola as coisas. Então você tem um espaço construído com a sua cara. Para isso é muito legal, tá? Segundo, a identificação do problema são técnicas assim um pouco extensas, né? Mas o que eu poderia dizer é para você, é tipo quando o psicólogo fala assim, mas o meu problema é esse. Mas por que é esse problema? Fala assim, não, porque ontem eu fui para não sei onde. Mas por que você foi para lá? Eu fui para lá porque eu precisava ir. Mas por que você precisava ir? Então, assim, bem assim, uma coisa bem superficial, só para te ajudar, de repente, numa linha de raciocínio, para você chegar no real problema que faz sentido para o seu negócio, né? Porque, assim, é muito vago eu dizer alguma coisa sobre problema sem entender. Mas você buscar se perguntar várias vezes, até você chegar realmente numa resposta, é um dos caminhos. O que eu diria para vocês aqui agora é na internet, dá uma vasculhada. Como é que eu consigo encontrar o real problema para minha empresa? Na Google tem muita coisa sobre isso. Então, dá uma olhadinha lá que pode te ajudar, tá? Mas, de repente, eu vou até propor para a Claudinha da gente fazer, né, um workshop lá sobre problematização. Eu acho que é legal a gente começar a pensar em como chegar no problema real, né? Isso é uma dúvida grande, tá? Não é só sua, não. Eliane, bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu sou muito fã do seu trabalho. Parabéns pela palestra, foi maravilhoso. Obrigada.
Eu atuo no Senai, que é o serviço de apoio à indústria, e sou consultor em chão de fábrica, em meios de produção que geralmente são muito pesados. Chão de fábrica, geralmente, a gente atua no subsolo das empresas, em lugares com pouca ventilação, em lugares sem janela. E tudo que você falou hoje nessa palestra mostra que você não precisa ter uma grande estrutura, você não precisa ter um grande aparato em dinheiro para tornar esse ambiente mais criativo, mais humano, mais produtivo, mais fluido. Então, muito obrigado. Querido, obrigada a você. Muito luz, obrigado pela palestra. Gente, mas é isso mesmo, chão de fábrica, lugares escuros, subsolo, né? A gente, o nosso escritório fica no subsolo. A gente fica no andar de baixo. Lá dentro tem uma árvore, um bambu lindo, artificial, claro, né? Porque não tem luz solar. Mas quando você entra no meu escritório, toda vez que eu entro no meu escritório, eu olho aquele bambu, sabe? Eu acho lindo. E é isso, não é porque ele é lindo, é porque inconscientemente ele me traz uma sensação de natureza. Eu não estou no tão subsolo assim, eu ainda tenho vida aqui dentro, né? Então a questão da biofilia, ela não deve ser ignorada. Gente, vasinho de planta, de mentira, cor verde, quadro, né, iluminação, não precisa ser janela, não precisa ser uma coisa muito elaborada. Um quadro, vai lá, tem árvore da vida, né? Tem coqueiro, compra um quadro, coloca lá, coloca uma planta, pinta uma paredinha de verde, ou uma almofadinha verde, alguma coisa que traga essa cor para dentro já ajuda muito, tá? Tudo jóia? Meu nome é Gabriel. E a minha pergunta, na verdade, é sobre o espaço externo, que a gente falou muito sobre o interno. Como que a gente faz para aliar o espaço externo para o ambiente criativo? É melhor, tipo, reunir ou com os funcionários durante o horário de trabalho, fora? Super legal, isso Como é mesmo. que essa interação mesmo. Se acontece? você tem o espaço externo, se você colocar lá um sofazinho, uma mesinha, o balanço, viu, da Red Bull, que coisa linda. Gente, eu acho aquela ideia fantástica. Fazer reunião em balanço, isso deve trazer um ar diferente para essas pessoas. Assim, as ideias que devem surgir num ambiente desse é muito mais disruptivo do que você fazer uma reunião em volta de uma mesa, né? Ed Catmull mesmo tirou, ele conta que na Pixar eles tiraram aquela mesa comprida, né? Oval que eles tinham, porque aquilo acabava que gerava uma questão de hierarquia. Hoje eles fazem a reunião em mesas quadradas, onde as pessoas falam de igual para igual. E ele falou que nessas reuniões as pessoas trocavam muito mais do que antigamente. As pessoas tinham mais coragem. Coragem, olha que coisa louca. A mesa traz mais coragem para as pessoas falarem o que têm vontade de falar. Então, pegar um ambiente desse, colocar a mesinha, trazer esse sofazinho mesmo, esses de chuva, ou cadeiras de plástico que não molham, porque é externo, né? Mas montar um ambiente gostosinho na área externa e fazer com que a cultura da empresa permita essa reunião externa, cara, isso é fantástico. Fantástico, tá? Eu tenho uma pergunta. Você acha que criar rituais que são recorrentes nesses espaços ajuda ou prejudica essa naturalidade, essa coisa orgânica? Prejudicam. Tudo que é consciente, né? Tudo que é muito obrigatório. Tudo que é obrigatório. Quando a gente fala em neurociência, a parte da consciência é toda no córtex pré-frontal, tá? Então, tudo que a gente faz de regras, leis, consciência, raciocínio, né? É tudo aqui. Né? Quando a gente olha lá a ressonância magnética da criação, onde é que está tudo? Está tudo. Né? Está espalhado isso por todo lugar. Então, assim, qualquer regra, eu estou na minha mesa, putz, tem que ir para lá. Não funciona. Eu vou na hora que eu preciso. Gente, todo mundo sabe a hora que precisa dar um tempo. É o café. Gente, eu bebia 8 vezes café por dia, meu estômago estava arrebentado, mas eu ia tomar café porque tinha um sofazinho, era a hora que eu tinha para tomar o café. E o coleguinha passar me olhando, né? Tipo, já tomou café de novo, né? Não dá, gente, sabe? A gente tem que mudar essa cultura, tá? Mas é isso, as regras atrapalham. Porque nem sempre todo mundo está no mesmo momento. Sim. E como é que a gente consegue convencer a liderança de fazer esses ambientes, de promover a transformação e que não seja algo tão engessado? Chama a gente, que a gente vai lá convencer eles para você, tá? O conhecimento, gente, ele é uma arma de mudança, né? A gente consegue mostrar para eles por que isso é importante, tá? Então, chama a gente está aqui. Nós somos apaixonados por inovação, por pessoas, nós somos apaixonados por tudo que é novo. Criatividade é minha vida,
sabe? Eu acredito no potencial criativo de todo mundo. Então, precisando, chama a gente. Vocês têm nosso Instagram aí. Todo mundo já escreveu, já botou lá o recado? Eu vou sortear aqui o livro, tá? Tá faltando alguém? Não, né? Então, deixa eu ver aqui, peraí. Corre para se inscrever, que eu tô curiosa para saber quem vai ser o vencedor ou vencedora. Alguém não se inscreveu? Se inscreve aí que eu vou olhar agora. Vai colocar o QR Code de volta? Dá pra pôr aí? Não tem mais QR Code. Não dá mais, gente. Já tirou o tiraram ali. notebook. Ou seja, quem foi, foi. Quem foi, foi. Vamos lá. Eu vou sortear aqui aleatoriamente, gente. Vou ver aqui minhas mensagens. Gente, vocês não mandaram, não? Parece que não chegou nada pra mim. Ah, sim, achei. Desculpa. Juliana, é você? Excelente. Juliana, parabéns, querida. Passa bom. Aê! Gente, muito obrigado. Então, continue aí com o Campus Party. Obrigado pela receptividade. Tá só começando, gente, até domingo. Então, até mais, tá? Muito obrigada, Eliane Rai.